Lição de quarta-feira, e hoje eu quero deixar com vocês duas ideias, mas antes você já sabe que hoje é dia de hipertexto. Você tira a sua foto a partir aqui desse hipertexto com a palavra que começa, de humildade, e a partir disso você pode tirar algumas fotos e pode me marcar nas redes sociais, fechado? Duas ideias. A primeira delas, completando o dia de ontem, que foi o momento em que a gente falou um pouquinho sobre Judas. Aí então, mais uma outra reflexão. As coisas elas não acontecem de uma hora para outra. Quando a gente olha para o momento em que Judas está sendo o traidor de Jesus, a gente não pode esquecer o que aconteceu para que ele chegasse até esse momento. Satanás ele não tem condições de tomar conta da sua vida de uma hora para outra e sem a sua autorização. Então, ao longo daqueles 3 anos e meio, ele escutava Jesus pregando e acho que ele se emocionava e falava assim, eu vou me entregar, eu vou ter minha vida transformada. Aí, de repente, vinha uma tentação. E ele negava Jesus e ele colocava no seu coração a ganância, o orgulho, a vontade de ter aquele dinheiro e outras coisas mais, e ele dava lugar a isso. Aí vinha um outro momento, Jesus fazia um milagre, ele falava, opa, calma aí, Jesus é o Filho de Deus, eu quero ficar ao lado dele. De repente vinha uma outra tentação. E isso foi acontecendo ao longo de um tempo. Chegou um momento em que ele tomou a decisão do seu coração. E aí então a sua alma, a sua mente foi tomada por Satanás. Só que isso não acontece de uma hora para outra. Por isso que a gente tem que ficar atento ao longo do processo. Às vezes você vê uma pessoa lá na frente cometendo um crime bárbaro, mas antes dele cometer esse crime bárbaro, já teve um pensamento, já teve uma análise, já teve uma decisão, já teve uma preparação, e aí então até que vai a ação, ok? Esse é um detalhe. O outro detalhe que eu queria colocar para vocês é o versículo 34 e 35 de João capítulo 13, que fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Algumas coisas interessantes aqui. Jesus começa aqui o capítulo, no versículo 1, falando, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o amor de Jesus para os seus discípulos deve ser o exemplo de nosso amor para com as outras pessoas. E aí no finalzinho do capítulo ainda, dentro do contexto de lavar os pés, etc e tal, Jesus chega e fala assim, ei, novo mandamento vos dou. É importante a gente lembrar que aqui não existe uma substituição. Então vamos lá, quando a gente olha para a Bíblia, quando fala em mandamentos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os 10 mandamentos, ok? Ao longo da Bíblia nós temos outros mandamentos também. O que são mandamentos? São ordenanças, são princípios para que a gente possa viver. Mas vamos entender que a gente está falando dos 10 mandamentos. São quantos mandamentos? 10. Jesus não chega e fala assim, ei, eu estou agora substituindo os 10 mandamentos por esse único mandamento. Ele mais ou menos ele fala assim, estou dando um novo mandamento. Existe 10, agora eu vou te dar um novo, um 11º. Então, eu gosto de imaginar de que hoje nós temos 11 mandamentos. Nós temos todos aqueles mandamentos que estão ali, os 10, e nós temos mais um mandamento. Qual é o mandamento? Esse mandamento, que é o 11º, seria basicamente a prática dos 10. Quando a gente olha para os 10, a gente tem assim muito pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Isso gera o quê? O que os 10 mandamentos devem gerar? Devem gerar a ação desse novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É impressionante. A característica que deve marcar o cristianismo é o amor. A característica que deve marcar uma igreja para os vizinhos é o amor. Não é simplesmente a mensagem. A mensagem ela é importante, mas antes que chegue a mensagem, deveria chegar o amor. Então, como é que está isso na sua igreja? Vocês têm um sentimento de amor pelo próximo? As pessoas, quando chegam na igreja de vocês, elas se sentem amadas, acolhidas, cuidadas, sabe? O amor precisa ser a marca principal de quem nós somos e de qual igreja nós também somos. O amor, porque Deus é amor e Ele deixou. Nós devemos amar as outras pessoas. Beleza? Valeu, até mais.